Muitas vezes nós passamos dias, semanas, meses e anos, muitas vezes sentindo as mesmas coisas e a gente às vezes olha só para o sintoma, seja ele qual for. Às vezes uma disfunção emocional, às vezes a dificuldade em ganhar dinheiro, a dificuldade em ficar no nosso trabalho, a dificuldade em ganhar mais. Às vezes uma dor física, que vamos ao médico ou não, e ela não desaparece totalmente, ou some e volta. Enfim, na maioria das vezes, nós olhamos só para o sintoma. E quando a gente faz essa pergunta do que você precisa, alguns pensam de dinheiro, o outro do marido, o outro de uma mulher, o outro de saúde. Mas, antes de chegar ao sintoma, para resolvê-lo, nós precisamos de olhar do que eu realmente preciso. Cada sintoma, ele surge na nossa vida como um mensageiro. Seja qualquer sintoma, em qualquer área da nossa vida que não esteja 100% bem, aquilo que está acontecendo está me dizendo alguma coisa. Está me mostrando que eu preciso verificar do que eu realmente preciso. E existe um movimento de constelação familiar que a gente faz, que é, a gente coloca a pessoa, alguém para representar o que ele quer e alguém para representar o que ele verdadeiramente precisa. E a gente percebe que, na maioria das vezes, aquilo que ele verdadeiramente precisa, o representante do que ele verdadeiramente precisa, muitas vezes se coloca diante do que ele quer. E o que isso significa? Então, se for um movimento, né, é um movimento de 3 pessoas. Se for eu, por exemplo, que estou representando eu mesma, e eu coloco ali o que eu verdadeiramente preciso, ali o que eu quero. Então, a gente percebe que o que verdadeiramente eu preciso caminha e fica diante do que eu quero. Ou seja, para eu chegar onde eu quero, eu preciso olhar para o que eu verdadeiramente preciso. Então, a gente sempre diz que o sintoma e a solução, ou seja, o mal que eu sinto e a solução para aquilo está sempre no mesmo lugar, está sempre junto. Mas, para que eu consiga realmente entender o que eu preciso fazer e depois, talvez, fazer o que eu preciso fazer, eu preciso olhar para a dor. Eu preciso, de alguma forma, realmente querer ter uma vida diferente. Agir de maneira que a minha vida possa ser transformada. E às vezes a gente descobre a nossa arrogância diante dos nossos pais. E essa arrogância, né? Muito prazer, eu também fui arrogante. E essa arrogância está dizendo que eu me considero, de alguma forma, melhor do que eles. Se eu estivesse no lugar da minha mãe, eu faria diferente. Ou, minha mãe não deveria ter feito dessa ou daquela maneira. Outras vezes, a mãe e o pai, a gente discorda deles. Isso é arrogância. Então, muitas vezes, a gente nem sabe que é arrogante. Então, se pergunte se você concorda que seus pais são perfeitos exatamente como são. Se você realmente fala, não, sim, concordo. Então, você é humilde. A humildade não consiste em se submeter a nada e nem a ninguém. A humildade significa, eu sou tão perfeita quanto todos os outros no mundo. Não é que eu sou menor do que ninguém, mas ninguém também é menor do que eu. E considerando, a não ser nossos nenéns, né? Quando a gente tem filhos, mas, em essência também, essas crianças são perfeitas. Todos nós no mundo
somos perfeitos. Somos bons por natureza. E se temos um desvio estranho, se temos de conduta, se agimos de uma forma estranha, a pergunta é: o que aconteceu comigo? E se eu devo fazer essa pergunta para mim, para desvendar o que aconteceu comigo, se talvez eu tenha ficado longe da minha mãe por um tempo, e isso me gerou carência, essa carência me gera agressividade, me gera insegurança, então eu preciso muitas vezes descobrir realmente o que aconteceu comigo, porque eu ajo assim. E às vezes a gente consegue sim, na maioria das vezes, ter uma mudança de postura em relação aos nossos pais, aos nossos tios, aos nossos avós, e lembrando sempre que isso, consequentemente, nos movimenta a ter uma postura diferente em relação a todas as outras pessoas no mundo. Se a gente vive falando de pai e mãe aqui, é porque muitos de nós ainda não fizemos esse percurso. Mas esse percurso de quê? De concordar com eles exatamente como eles são, de concordar com o nosso destino, com a nossa infância, de concordar com tudo do jeito que foi. E nesse movimento de concordarmos com todos, sejam nossos pais, tios e avós, quando a gente realmente faz esse movimento, então nós conseguimos ter paz. Nós, nesse momento em que estamos concordando com eles, concordando com a nossa infância, concordando, inclusive, se eu fui afastado da minha mãe, se eu não conheci o meu pai, quando eu consigo fazer isso verdadeiramente, eu, nesse instante, eu estou fora do lugar de vítima. O que mais nos adoece, nos tira a força, nos faz ter a cara azeda e faz com que nossos relacionamentos não funcionem, faz com que a gente não tenha o dinheiro que a gente pode ter, faz com que a gente seja infeliz, com que a gente não durma direito, com que a gente acorde com dor no corpo, cansados. Isso, no primeiro momento, fala da nossa relação com os nossos pais.